Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, primeiro dia do mês de março. Hoje é dia 1º de março de 2020. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no domingo de hoje, nós vemos, a liturgia nos traz as tentações do demônio a Jesus. Nós vemos que Jesus passa 40 dias no deserto. Ele foi levado ao deserto com o propósito da oração, do jejum, da penitência, mas também foi, conforme fala a palavra, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus passa pela prova maior, que é ser tentado pelo demônio. Pelo pecado original, Adão e Eva foram tentados pelo demônio e não resistiram. A tentação do demônio fosse que Adão e Eva seriam Deus sem Deus. Que aquele Deus que criou tudo, o universo, criou o paraíso, criou tudo, que sabia que se Adão e Eva conhecessem a verdade, eles se tornariam Deus. Só que aqui, Adão e Eva, a proposta do demônio era que Adão e Eva fossem Deus sem Deus. E aqui nós vemos Jesus sendo tentado em 3 momentos. O demônio espera a fraqueza espiritual de Jesus. Jesus, 40 dias jejuando, está debilitado fisicamente, e é o momento que o diabo aproveita para fazer as 3 tentações de Cristo. Nós vemos que Jesus é tentado 3 vezes, e todas as 3 tentações é combatida por Jesus ao demônio com a palavra de Deus. A primeira tentação é que Jesus transformasse as pedras em alimento. Jesus faminto, ele tinha poder para isso, mas Jesus vai responder: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a primeira tentação do homem, saciar o seu corpo. Aqui Jesus é tentado a saciar a sua fome, e aqui Jesus renuncia às tentações do demônio. Não era chegada a hora de Jesus fazer os seus sinais, os seus milagres, os seus prodígios. O demônio não se satisfaz, leva Jesus para o alto do templo e manda que ele se jogue, se ele é verdadeiro mesmo Deus, que ele se jogue abaixo. E o demônio cita a Escritura
que Deus dará as ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em coisa alguma. E Jesus novamente vai, com a palavra de Deus, responder às tentações do demônio. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, não se dá por satisfeito, leva Jesus ao alto monte, onde mostra todos os reinos dos céus, e fala para Jesus que aqueles reinos seriam de Jesus se ele se prostrasse a Jesus e adorasse. Aqui, meus irmãos, nós vemos a quem pertence esse mundo. Esse mundo criado por Deus para a nossa felicidade, para que nós aqui pudéssemos habitar, vivendo em harmonia com a natureza, com tudo que Deus criou. Mas através do pecado de Adão e Eva, o mal entra no mundo, o maligno assume o controle desse mundo. Por isso que o diabo mostra os reinos da terra, mostra a terra inteira, como o Evangelho nos fala, mostra a sua glória, porque através do pecado dos homens é que Satanás vai construindo os seus reinos. Se esse reino, se a terra mesmo pertencesse a Jesus, o demônio não tentaria com esse artifício que Jesus se prostrasse. O reino de Deus, o reino da terra seria de Jesus. Mas como Jesus falou a Pilatos: meu reino não é neste mundo, aqui não habita o reino de Deus. Aqui o reino de Deus vem através de Jesus. Através do Jesus é que o reino de Deus vem se estabelecer nesse mundo, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Mas Jesus também vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. E aí Satanás desiste e vem os anjos de Deus servir a Jesus, saciar a Jesus. Portanto, meus irmãos, é possível a cada dia que nós também somos tentados, muito tentados. A cada momento nós somos tentados de uma maneira. Muitas vezes, pelos nossos vícios, pelos nossos pecados, nós caímos na tentação do demônio. Mas muitas vezes nós não renunciamos, não combatemos esse combate espiritual com Satanás com a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. E é com a palavra de Deus que nós combatemos o bom combate. Devemos guardar a fé, como nos diz São Paulo. E aqui, meus irmãos, Jesus nos dá a força para que nós possamos enfrentar Satanás. Nós também passamos por essas tentações que Jesus passou, muitas vezes do bem material, do alimento, da questão das tentações, de nós termos os reinos da terra, de nós termos essas farturas de bens materiais, mas nós também devemos resistir com a palavra de Deus. Nós deveremos adorar apenas Deus, assim está escrito. Portanto, meus irmãos, que nessa quaresma nós possamos fazer esse desafio da nossa conversão, a verdadeira conversão, fazer verdadeiramente essa renúncia aos pecados que nos prende a esse reino do maligno, o reino das trevas, e que nós possamos verdadeiramente viver o reino de Deus aqui na terra, instaurado por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça que nós devemos pedir a Deus, a espada da palavra, da fé, a espada do Espírito Santo, para combatermos nós o bom combate e guardarmos a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.